Next, o banco digital que faz acontecer. Olá, boa noite. Boa noite. Em São Paulo, uma quadrilha agia principalmente contra motoristas de aplicativo. Os criminosos obrigavam os trabalhadores a fazer transferências via Pix. A polícia suspeita que eles cometeram um assassinato. Vinícius parece não se importar com a prisão. Debochado, ele faz um sinal para quem grava a cena. Ele é um dos jovens presos hoje. Os suspeitos têm apenas 19, 23 e 24 anos de idade, mas já respondem por crimes gravíssimos, como homicídio, associação criminosa, roubo e extorsão mediante sequestro. Uma das pessoas contou para nós que os envolvidos batiam muito nela, para que conseguisse êxito na transferência, de valores aí através da transferência por meio do Pix. Para a investigação, são criminosos perigosos e que fazem parte da quadrilha que tirou a vida de Francisco Emerson Sampaio de Souza. O motorista de aplicativo de 36 anos foi assassinado no mês passado. Eram quase 2 da manhã. O carro branco estaciona numa rua residencial na cidade de Poá, na Grande São Paulo. Dentro estão o motorista de aplicativo, 2 mulheres e o assaltante, que havia rendido o grupo perto dali. No veículo de trás há outro sequestrador. Ele vai até o carro da frente, pega uma das mulheres pelo braço e a leva até o outro veículo. Depois, eles saem juntos rumo ao cativeiro. Segundo a polícia, durante o trajeto eles passaram por uma viatura da Guarda Civil Metropolitana. O motorista rendido tentou sinalizar para os agentes que era vítima de um sequestro. O assaltante reagiu. Eles entraram em luta corporal e Francisco foi baleado dentro do carro. A quadrilha agia na região metropolitana de São Paulo e em algumas cidades do interior. A investigação mostra que eles eram especializados em sequestros para fazer transferências via Pix. E tinham como alvo principalmente motoristas de aplicativo. Em uma única noite, mantinham de uma só vez, no mesmo cativeiro, as vítimas de diferentes assaltos. Admitiram a participação nos crimes, confessaram e também mostraram um pouco ali a inconsequência das suas condutas, tanto que em uma das ações eles debocharam ali, pouco importando da resposta da justiça. Veja agora outros destaques do dia. Site do TSE fica instável a 2 dias do prazo final para tirar o título de eleitor. Ministro do Supremo prorroga inquérito que apura violação do uso de tornozeleira de Daniel Silveira. Chanceler russo causa indignação ao dizer que Hitler tinha sangue judeu. Policial federal abre fogo em loja de conveniência e mata uma pessoa em Curitiba. Na reportagem especial, a vida dos brasileiros que não têm certidão de nascimento. Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos. No Rio de Janeiro, um policial militar atirou em um homem após uma discussão no trânsito. Ele estava de folga e acabou preso. O PM tem passagens por ameaça e lesão corporal. Em 2015, disparou contra uma menina de 11 anos. Yuri ainda tenta entender como uma discussão de trânsito acabou com o pai dele sendo baleado e por um policial militar. Uma pessoa que é para proteger a gente, né, cara? Fazer uma covardia. Bateu, agrediu meu pai, falaram que meu pai caído no chão e ainda deu um tiro no meu pai. As imagens de celular foram feitas por testemunhas instantes após o tiro. Ailson da Silva, de 59 anos, é socorrido no meio da rua. Enquanto isso, o homem que atirou nele, Sebastião Albuquerque, conversa com outros policiais militares. Repare que ele troca de roupa e coloca o uniforme da PM. O caso aconteceu em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava bem nervoso, apontando a arma assim para ninguém chegar perto dele.
E nisso eu só pensei em socorrer meu pai. Ainda segundo o filho da vítima, o policial militar estava em um carro comum e não usava farda. Durante a discussão, o PM desceu do veículo, sacou a arma e atirou. Ailson da Silva foi atingido na barriga. Ele está aqui neste hospital, na zona norte do Rio de Janeiro, onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é grave. Em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, o policial militar teve a prisão preventiva decretada. Em 2015, ele já havia sido preso em flagrante por atirar na perna de uma menina de 11 anos. Foi durante uma briga em um condomínio, também na zona oeste do Rio de Janeiro. Sebastião Albuquerque também tem registros no sistema da Polícia Civil por ameaça, dano e lesão corporal. O Jornal da Record perguntou à Polícia Militar do Rio de Janeiro por que o policial militar não foi afastado da corporação após ter sido preso em 2015. Até o momento, não tivemos resposta. E uma história parecida com essa, Celso, aconteceu em Curitiba. Na capital paranaense, um policial federal de folga matou uma pessoa e deixou outras 3 feridas em um posto de gasolina. As imagens das câmeras de segurança da loja de conveniência do posto registraram a ação. É possível ver que clientes se jogam no chão e correm para sair da loja. Em seguida, o policial aparece atirando. Foram vários disparos até descarregar a arma. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. Ronaldo Massuia da Silva é policial federal. Estava de folga, mas com uma viatura descaracterizada. Ele foi preso logo em seguida. Segundo as investigações, o policial teria brigado com os seguranças do posto porque eles teriam o impedido de furar a fila do caixa. Isso teria começado uma discussão. O policial sacou a arma e fez os disparos. O policial está preso na sede da Polícia Federal. O Jornal da Record teve acesso ao interrogatório dele logo após o crime. Ele alegou legítima defesa. Eu agi em legítima defesa, sabe? Ronaldo, só que assim, eu estou muito emocionalmente abalado. O meu cliente, quando no posto de gasolina, foi agredido fisicamente, também foi ameaçado por uma das sedizentes vítimas. Em nota, a Polícia Federal disse que desde o momento em que tomou conhecimento da gravidade dos fatos, acompanha e colabora com as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Paraná. Pelo menos 7 pessoas morreram e 13 ficaram feridas num acidente com um ônibus no interior do Paraná. Parentes das vítimas chegaram ao local sem acreditar na tragédia. A gente só pensou que, de repente, não tinha acontecido nada com ninguém, né? Só um acidente normal. Depois a gente ficou sabendo que era uma coisa bem mais grave do que a gente imaginava na hora. O acidente foi na rodovia entre Pato Bragado e Marechal Cândido Rondon, na região oeste do estado. No chão, a marca de pneus mostra que o motorista tentou frear. O micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Pato Bragado transportava 20 pacientes que fariam procedimentos médicos em Toledo, cidade que fica a 50 quilômetros daqui. 7 pessoas morreram. O motorista do ônibus está entre os mortos. Outras 13 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. Elas foram levadas a hospitais da região. Além do Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Prefeitura de Pato Bragado também auxiliaram no atendimento dessa ocorrência, bem como o Batalhão de Polícia Rodoviária. Segundo a Polícia Rodoviária, uma carreta carregada de milho teria provocado o acidente. Parte da carga ficou espalhada na pista. O motorista do caminhão fugiu do local, mas foi localizado e preso. Ainda segundo a Polícia Rodoviária, a curva no local do acidente é bastante acentuada e a falta de acostamento pode ter contribuído para a gravidade da batida. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 5,5 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início da invasão russa. A luta, neste momento, se concentra na parte sul do país, principalmente nas regiões portuárias. As forças navais da Ucrânia divulgaram hoje um vídeo de 2 barcos de patrulha da Rússia sendo bombardeados no Mar Negro. Moscou ainda não confirma o ataque. As tropas russas continuam os bombardeios. Um dos alvos mais recentes foi esta escola no leste do país. Em meio à guerra, Moscou permitiu a retirada de civis da siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, considerada um símbolo da resistência ucraniana. Além de civis, o local também abriga soldados.
Essa família fugiu de Mariupol de forma independente. A jovem Alisa estava torcendo para que os pais e a avó chegassem bem a Zaporizhia, também no sul do país. Mas ainda aguarda notícias do tio. A família de Marina fez o mesmo trajeto. Ela ainda não sabe para onde vai, mas espera um dia voltar a Mariupol. Segundo o último balanço da Organização Internacional para Migrações, mais de 7 milhões e 700 mil ucranianos foram deslocados para outras cidades dentro do próprio país durante a guerra. E outros 5 milhões e meio de pessoas deixaram a Ucrânia, segundo a ONU. Dias depois de visitar a Ucrânia, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos se reuniu com o presidente da Polônia, país que mais recebeu refugiados. O leste europeu deve receber também nesta semana a visita da primeira-dama americana Jill Biden. O governo de Israel classificou como imperdoáveis as declarações do ministro de Relações Exteriores da Rússia sobre o líder do regime nazista. Sergei Lavrov diz que Adolf Hitler, responsável direto pelo Holocausto, tinha sangue judeu. As autoridades israelenses exigiram esclarecimentos e desculpas de Moscou. Em entrevista a um programa de TV italiano, o ministro das Relações Exteriores do país, Sergei Lavrov, tentou explicar uma contradição na versão russa para a invasão da Ucrânia. Os russos dizem que pretendem liberar a Ucrânia do nazismo, mas o presidente do país, Volodymyr Zelensky, é judeu. O diplomata afirmou que a origem judaica de Zelensky não nega o fato de que existem elementos nazistas em seu governo. Para Lavrov, Hitler tinha sangue judeu e muitos antissemitas tendem a ser judeus. O ditador Adolf Hitler comandou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus. E não há registro de que fosse ou tivesse parentes judeus. A declaração vem poucos dias depois de Israel marcar a memória do Holocausto. Líderes israelenses disseram que as declarações são uma falsidade imperdoável e que os comentários culpam os judeus por seu próprio assassinato. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, filho de um sobrevivente do Holocausto, chamou o episódio de erro histórico, escandaloso e horrível e acrescentou: o nível mais baixo de racismo contra os judeus é acusá-los de antissemitismo. O presidente Volodymyr Zelensky teve parentes mortos no Holocausto. O governante diz que a Rússia tenta justificar o assassinato em massa do povo ucraniano com a justificativa falsa de combater o nazismo. Até o momento, Israel não impôs sanções à Rússia e nem forneceu ajuda militar à Ucrânia. Ainda nesta edição, a polícia de Goiás investiga 2 casos em que os suspeitos são acusados de atropelar as vítimas de propósito. E na série especial, as dificuldades de brasileiros sem documento, como o Damião, que foi dado como morto por um erro de cartório. A partir de hoje, já é possível usar o Fundo de Garantia para quitar prestações em atraso no financiamento imobiliário. O trabalhador pode abater até 80% da parcela com o saldo do FGTS, mas há um limite de, no máximo, 12 prestações em atraso. O imóvel também tem de ser avaliado em até R$1,5 milhão de reais. A medida vale até o fim do ano. O governo prorrogou o prazo para os microempresários aderirem ao programa que permite o parcelamento em até 180 vezes das dívidas com impostos. Depois de 2 anos trabalhando por conta própria, a Nívia agora está animada com os resultados como empreendedora individual. Mas o começo na pandemia foi difícil. Faltava dinheiro para pagar todas as contas. Finzinho de 2020 eu senti o aperto mesmo e eu acabei me endividando muito forte. Não consegui unir realmente as despesas com as receitas, não fechava essa conta e eu realmente fiquei bem atrapalhada aí nessa bagunça toda. Com o programa de reescalonamento de débitos do governo federal, microempresas e empreendedores
tem até o dia 31 de maio para pedir a renegociação das dívidas com o Simples Nacional. A Receita Federal estima que podem entrar no programa 400 mil empresas e microempreendedores individuais que devem hoje cerca de 8 bilhões de reais. É a chance de acertar o que ficou para trás, dividindo o pagamento em até 180 meses e com uma redução de até 90% nas multas e nos juros. O tamanho do desconto depende de quanto diminuiu a receita da empresa entre março e dezembro de 2020, na comparação com o mesmo período em 2019, antes da pandemia. Quanto maior a queda, melhor o percentual de desconto. Podem aderir também ao benefício microempresas e empreendedores que tenham sido excluídos ou desenquadrados do Simples, se a dívida se referir ao período anterior à mudança. A medida vai favorecer quem mais precisa, depois de um momento muito difícil. Eles não têm estoque de recursos, não têm acesso a crédito, não têm acesso fácil aos bancos e sofreram muito durante a pandemia. Então é muito bem-vindo esse programa agora do governo para ajudar a auxiliar essas empresas. A adesão ao programa deve ser feita na página da Receita Federal na internet, no Centro Virtual de Atendimento ou então pelo portal do Simples Nacional. Sair do vermelho é o primeiro passo. Depois, cuidado, para não voltar à mesma situação de inadimplência. Tenha 2 contas bancárias, uma para você e uma para sua empresa. E aí você não mistura as coisas, não mistura os números e você vai saber se a empresa está indo ou não bem e se você pode ou não retirar recursos da empresa para você. Depois de botar os impostos em dia, a Nívia só quer tranquilidade para trabalhar. Imagina um futuro brilhante, com tudo certinho, tudo regularizadinho, tudo em ordem e a empresa crescendo cada vez mais. O Dia das Mães está chegando, promete movimentar, sabe quanto? 28 bilhões de reais, mas com a inflação em alta, é preciso cautela na hora das compras. Assunto para a nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. A segunda data mais forte para o comércio, será que vai seguir a tradição? Tudo indica que sim, viu, Cris? Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Neste ano, 79% dos consumidores brasileiros devem ir às compras. Mais de 127 milhões de consumidores vão aquecer o comércio e os presentes preferidos são roupas, calçados e acessórios, perfumes, chocolates e cosméticos. Em média, cada pessoa deve comprar 2 presentes, gastando aí mais ou menos R$220. Já deu para sentir uma animação aí, né, Cris? Certamente a mamãe merece, né, Paty? Mas não dá para descuidar do orçamento, nem dos tais golpes das compras online. Que dicas que você tem pra gente? Temos algumas, viu, Cris? A primeira delas é definir o seu orçamento. Antes de ir às compras, é preciso saber o valor que se pode gastar. Além de manter as contas em ordem, fica mais fácil até para pesquisar. Você define o valor e busca produtos dentro dessa faixa de preço. E mesmo para quem não vai comprar em lojas físicas, pesquisar na internet economiza tempo e dinheiro. E aí na hora de pagar vem a dúvida, né? Pago à vista, pago parcelado. Se tiver desconto à vista é bom aproveitar sim. E se a venda a prazo é sem juros, compensa deixar o dinheiro aplicado, rendendo juros e aí sim pagar parcelado. Para as compras online é mais seguro pagar com cartão de crédito. Isso porque cancelamentos, contestações de compras e solicitações de reembolso são bem mais simples. E para evitar golpes, atenção, muito cuidado com os links enviados por e-mail ou por mensagens, ainda que sejam de pessoas conhecidas. Prefira entrar nos sites oficiais pelo seu navegador. E quando os preços estiverem muito baixos, desconfie e verifique antes de comprar. No QR Code que aparece na tela, você confere mais dicas do R7. Cris. E no mais, é só ser feliz e dar um bom abraço na mamãe, não é isso? Sempre. Obrigada, querida. Veja a seguir, brasileiros correm para regularizar ou tirar o título de eleitor. O prazo termina na quarta-feira. E na série especial, o Damião recebeu um atestado de óbito, um erro do cartório. E isso atrapalha a vida de toda a família.
Em Goiás, a polícia investiga 2 casos em que os acusados podem ter atropelado e matado as vítimas de propósito. As câmeras de um supermercado flagraram um momento em que um homem de 54 anos é atropelado de propósito. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. As imagens mostram ainda que o atropelador, um homem de 33 anos, estava no carro com a mulher grávida e a filha de colo. O caso aconteceu neste último fim de semana em Caldas Novas, a 180 quilômetros de Goiânia. De acordo com a investigação, a vítima e o motorista discutiram momentos antes na fila de um mercado. O homem tentou deixar a cidade, mas foi preso na rodovia com o mesmo carro que aparece nas imagens. Ele foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. É o mesmo crime que, segundo a polícia, foi cometido pela empresária Muriele Alves, de 27 anos. Ela foi presa depois de atropelar 2 mulheres na porta de uma distribuidora de bebidas em Goiânia, depois de uma discussão. Uma das vítimas, Bárbara Angélica Barbosa, de 30 anos, morreu na hora. A outra ficou ferida. Pelas imagens do circuito de segurança, o delegado acredita que o atropelamento foi proposital. A vítima da tentativa de homicídio teria jogado uma bebida alcoólica no cabelo dela, momento em que ela foi até seu veículo, que estava estacionado ao lado, e acelerou o veículo em direção às vítimas, causando um óbito e uma tentativa de homicídio. Se condenada, a empresária pode pegar até 30 anos de prisão. Eu peço a todos agora, em nome do Pai, que me ajudem. Não deixe isso ficar em vão. O Jornal da Record não localizou a defesa dos citados na reportagem. Em queda no país, os índices de desemprego ainda são altos. E os especialistas têm percebido um aumento no número de profissionais que aceitam trabalhar fora da área de atuação. Às 7 horas da manhã de segunda-feira, a porta do ginásio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi aberta para mais de 6.000 pessoas. Em jogo, 2.000 vagas de trabalho. Seu último emprego foi com o quê? Não, foi em supermercado. Mas aí veio a pandemia, né? Aí começaram a mandar todo mundo embora. Não dá para ficar sem emprego, né? Tem que trabalhar. Neste outro centro de oferta de vagas, na capital paulista, também não faltaram candidatos. De janeiro a março deste ano, quase 12 milhões de pessoas estavam em busca de emprego em todo o país. Quase 22% a menos do que no mesmo período do ano passado, quando o número de desempregados ultrapassou 15 milhões de pessoas. Pela intensidade do fenômeno que nós passamos nesses últimos 2 anos, que não teve histórico anterior, precedentes disso, desse fechamento global, eu acho até que o Brasil está reagindo melhor do que o esperado. Manter a esperança, no entanto, não é tarefa fácil para quem está há um tempo à procura de uma oportunidade. Por isso, muitas pessoas estão abrindo o leque de opções, deixando de lado a exigência de conseguir um emprego na área de atuação ou de formação para aceitar qualquer vaga. É o caso de Ramon. Ele é técnico em metalurgia, estudante de engenharia, mas está disposto a abraçar a primeira oportunidade que surgir. Pode ser qualquer coisa, qualquer área, porque está complicada a situação mesmo. Os motivos são diversos, principalmente falta de oportunidade de crescimento, ou às vezes uma insatisfação com aquela profissão que ela está tocando e ela consegue ver uma maneira de ir para um outro ramo. Vera Lúcia tem 56 anos. Ela tenta a recolocação no mercado em ao menos 3 áreas, já há 5 anos, e acredita que a idade seja a principal dificuldade. Acha que a gente estamos muito velho e não temos força para trabalhar. E ao contrário, é o que nós temos, mas é responsabilidade. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na volta, você vai ver que em todo o país, brasileiros correm para regularizar ou tirar o título de eleitor. Termina nesta quarta, dia 4, o prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor. Os serviços podem ser feitos pela internet, mas hoje, por causa do alto número de acessos, os portais e sistemas da Justiça Eleitoral apresentaram instabilidade.
Em Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo, o centro comunitário foi transformado em um ponto de encontro para quem quer estar em dia com a lei eleitoral. O mutirão ajuda pessoas comuns a tirar ou regularizar o título, como a dona Valdelice. Porque eu perdi, né? Aí eu vim renovar, né? Pegar outro. O que eles fazem aqui no mutirão é, acima de tudo, facilitar a vida dos moradores. Na teoria, qualquer pessoa poderia fazer o processo no site do Tribunal Superior Eleitoral, mas nem todo mundo tem computador em casa e muita gente tem dúvidas sobre como preencher os dados e como anexar os documentos. É preciso correr contra o tempo, porque o prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor vai só até a próxima quarta-feira. Bom, a primeira consequência é que ela não vai poder votar. Ela não vai poder viajar para o exterior, porque não vai poder tirar passaporte, eventualmente não pode participar de concursos públicos, não pode ser autor de ação popular. Então, são questões indiretas que prejudicam o cidadão. A Justiça Eleitoral estimula o eleitor a fazer o processo online. É bem fácil de preencher. O caminho no site é bem explicativo, não tem dificuldade mesmo. O atendimento é rápido, em 2-3 dias a gente consegue disponibilizar o título. Mas com o grande volume de acessos, o portal da Justiça Eleitoral ficou instável nesta segunda-feira. Quem preferir também pode procurar um cartório para não perder o prazo. Morava em João Pessoa, aí agora estou morando aqui em São Paulo, aí eu vim transferir o título. Dona Cosma, que buscou ajuda no mutirão de Heliópolis para regularizar o título, não abre mão do direito de votar. O voto é importante, tanto para a gente como para a pessoa que a gente vai votar. O Tribunal Superior Eleitoral informou que, por conta da alta procura, os portais da Justiça Eleitoral apresentaram instabilidade e que até às 5 da tarde foram realizados 431 mil atendimentos. Ainda segundo o TSE, os técnicos já trabalham para o restabelecimento das páginas e dos sistemas afetados. O presidente Bolsonaro sugeriu ao chanceler da Turquia uma visita de chefes de Estado à Rússia. O objetivo é tentar avançar nas conversas para um acordo de paz com a Ucrânia. Nós vamos a Brasília com o Tiago Nolasco, que tem as informações. Boa noite, Tiago. Como é que foi recebida essa sugestão? Olha, os turcos ficaram de analisar a sugestão feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Boa noite para você, Celso, para a Cris e para todos. A Turquia, neste momento, é responsável pelo principal canal de comunicação entre os dois lados da guerra. A sugestão foi feita pelo presidente na semana passada, durante a visita do chanceler turco ao Brasil. Nas imagens, ele aparece ao lado do ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Uma fonte do Itamaraty me contou que a ideia não é uma proposta formal, está no início ainda e tem o objetivo de apoiar as negociações pela paz entre a Rússia e a Ucrânia. Aqui no Palácio Planalto, pessoas próximas ao presidente me disseram que a sugestão de Jair Bolsonaro é focada em interesses de Estado. O presidente estaria preocupado com as questões econômicas envolvidas na guerra, por exemplo, combustíveis e alimentos ficaram mais caros após o início do conflito. E uma última informação, no fim da tarde, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com pastores evangélicos. É com vocês em São Paulo. Obrigado, Tiago. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por 60 dias o inquérito para apurar por que o deputado federal Daniel Silveira está sem a tornozeleira eletrônica. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, defendeu o perdão que o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao deputado. A Advocacia Geral da União deverá responder até a semana que vem a um questionamento da ministra Rosa Weber do Supremo. Ela é a relatora de 3 ações que questionam a legalidade do decreto que perdoou o deputado federal Daniel Silveira do PTB. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, responsável por fazer a defesa, afirmou ao Jornal da Record que a decisão do presidente Jair Bolsonaro é legítima. Eu costumo dizer que está dentro de um sistema que nós chamamos de freios e contrapesos, né, que são sistemas que mantêm os 3 poderes harmônicos entre si. Bianco defendeu que o perdão faz parte dos poderes do presidente. Justamente para fazer esse crivo de justiça ou não, esse perdão ou não,
quando o presidente da República entende que há uma injustiça. Depois do perdão, Silveira passou a participar de eventos em apoio à decisão. Ontem, no ato de 1º de maio, afirmou que foi preso de forma inconstitucional. No STF ainda há desconforto com falas recentes de Silveira e com a permanência dele na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Amanhã, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, vai se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles devem tratar da necessidade de baixar a temperatura da crise e garantir a harmonia entre os poderes. Outro assunto já citado por Pacheco é limitar via legislativo alguns pontos do indulto presidencial. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal contra Silveira, prorrogou agora há pouco o inquérito que investiga por que o parlamentar não cumpriu restrições determinadas pelo Supremo. Entre elas, o uso da tornozeleira eletrônica. Na semana passada, a defesa de Daniel Silveira justificou ao Supremo que a tornozeleira estava com defeito. O equipamento está sem emitir sinal desde a Páscoa. O mercado financeiro aumentou a previsão de inflação para este ano para 7,89%. O valor é mais que o dobro do projetado pelo Banco Central, ou seja, o mercado financeiro acha que a inflação vai continuar alta. O boletim Focus, publicado pelo Banco Central e que reúne as projeções de bancos e corretoras, também indica um leve aumento no crescimento da economia, no PIB, agora de 0,70% para o ano de 2022. E a taxa básica de juros, a Selic, deve ficar em 13,25% ao ano. Também o dólar ficará em R$ 5,00 até dezembro. Lideranças europeias tentam segurar a alta da inflação no continente. Os reflexos da pandemia e da guerra na Ucrânia pressionam os preços, principalmente de alimentos e combustíveis. Hoje, ministros de energia da União Europeia se reuniram na Bélgica. O objetivo é achar alternativas para a crise energética que atinge o continente desde o início do conflito no leste europeu. Semana passada, a Rússia interrompeu o fornecimento de gás para a Polônia e Bulgária por causa da exigência de receberem rublos, a moeda russa. A União Europeia acha que o embargo ao gás e ao petróleo da Rússia deve pôr mais pressão no governo do presidente Putin, mas também pode acertar o bolso do consumidor europeu. Países como a Alemanha são muito dependentes do combustível que vem da Rússia. Balancear a equação é o grande desafio. O preço do gás por toda a Europa já subiu até 20%, como aqui em Portugal. Hoje, o governo reduziu os impostos sobre o combustível, mas o preço segue em alta recorde. A inflação aqui em Portugal também cresce. Em abril, chegou a 7,3%, o maior registro desde 1993. Nos mercados, o preço de produtos como o peixe teve um aumento de cerca de 20% nos últimos 2 meses. Os reajustes nos alimentos e na energia impulsionam a inflação em toda a União Europeia. Em abril, a média do bloco atingiu o recorde de 7,5%. Da Europa para os Estados Unidos, onde a cidade de Nova York elevou o alerta para o risco de infecção pelo coronavírus. Neste momento, o risco é médio e o sinal tem a cor amarela. A cidade voltou a registrar 2.500 novas infecções diárias, os maiores índices desde fevereiro. A Comissão Europeia acusou a empresa americana Apple de abuso de poder em seu sistema de pagamentos. De acordo com a comissão, a companhia impõe aos usuários o serviço chamado Apple Pay, presente em smartphones e tablets. Isso seria um abuso da posição dominante no mercado, o que é ilegal, segundo as normas da União Europeia. A comissão quer que a empresa abra o sistema de pagamentos a tecnologias concorrentes. Caso contrário, pode ser multada. A empresa diz que vai esclarecer o assunto com a Comissão Europeia. O Brasil ficou de fora da lista de países convidados para a reunião da cúpula do G7, que é o grupo das 7 economias mais desenvolvidas do mundo. O encontro, que será realizado em junho na Alemanha, tem como países convidados deste ano
África do Sul, Senegal, Índia e Indonésia. O Brasil não participa da reunião desde 2019. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos e na volta, casal que trata filho doente acusa homem que organizou campanha de arrecadação. No Pará, a polícia procura o suspeito de aplicar um golpe num casal que buscava recursos para tratar o câncer do filho. O menino de 6 anos está em tratamento de leucemia neste hospital público em Belém desde o ano passado. Mas a família mora em Altamira, a mais de 800 quilômetros. Para se manter na capital paraense, os pais decidiram aceitar a ajuda de um desconhecido. De fato, assim, eu pensei que ele nunca fosse fazer isso, né? Que ia passar para as pessoas, né? E as pessoas iam ajudar a gente, claro, de bom coração, né? Brian Rafael Gama organizou uma campanha para conseguir dinheiro e ajudar o menino. A pedido dele, o pai chegou a fazer um vídeo com o filho. O Pix deveria ser depositado na conta de uma pessoa que não tem ligação com a família. Simplesmente ele estava usando o nome dessa senhora e a conta dela, né? Para ele receber dinheiro, entendeu? E fazer toda essa lambança, né? Dezenas de pessoas se sensibilizaram e doaram. A estimativa é que a campanha tenha arrecadado cerca de R$20 mil, mas o dinheiro nunca foi repassado para a família. Os pais foram alertados e fizeram uma denúncia na delegacia. Em mensagens de voz atribuídas a Brian, ele se diz arrependido. Eu errei feio, um momento de fraqueza aí, por ver dinheiro, né? Assim, aí começar a usar e não querer parar, mas... Como o pai da criança aí denunciou, que ele está certo, eu nunca tirei a razão dele, não. O erro meu foi gravíssimo mesmo. O caso é investigado pela Polícia Civil em Altamira. Apesar do golpe, a família conseguiu se estabelecer na capital paraense. E o menino tem reagido bem ao tratamento. Agora ele está bem espertinho, agora ele já brinca, corre, porque ele chegou aqui bem debilitado, ele não andava. Ele é uma criança, não sabe de nada, né? Usando ele, a doença dele, para poder se beneficiar. No Rio Grande do Sul, o pai de um aluno agrediu um casal de adolescentes de 17 anos em frente a uma escola. Os estudantes confundiram o veículo do agressor com um carro que solicitaram por aplicativo. As cenas foram registradas em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Ele pegou, me jogou no carro e daí me deu um soco. Aí depois disso eu me defendi, daí ele começou a me enforcar, aí ele me abaixou e me deu mais 2 socos na barriga. Jonathan e a namorada Martina entraram por engano em um carro achando que fosse o veículo que solicitaram por aplicativo. Antes mesmo de fechar a porta, eles percebem o erro e desembarcam. O motorista vai atrás deles e joga Jonathan contra o carro. Ele já tinha agredido verbalmente a gente, ainda fisicamente queria bater em mim também. As vítimas, que têm 17 anos, vieram até a delegacia com os responsáveis para prestar depoimento. As imagens da agressão cedidas pela escola já estão sendo investigadas. Nada justifica o que ele fez, nada mesmo. Nesta mensagem, o filho do agressor pede que o caso não seja levado à polícia. Nossa equipe tentou falar com o suspeito, mas ele não quis gravar a entrevista. A gente gostaria de conversar com o senhor a respeito do que aconteceu na escola. Não tem nada a declarar, tá bom, meu amigo? Meu direito de resposta foi dado ao delegado já. Em nota, a escola descreve a situação como agressão covarde e diz que não tolera nenhum tipo de violência. A semana começa com um alerta de temporais no sul do Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber mais detalhes sobre esses temporais. Oi, Lid, tem alerta? Tem sim, Cris. Boa noite para você, Celso. Para todos que nos acompanham, essa chuva forte é resultado dos ventos sobre a região. Um ciclone extratropical deve se formar. Há muitas nuvens carregadas entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. E nesta terça-feira, o ciclone se forma no oceano. Em 3 dias,
pode chover o dobro do esperado para o mês inteiro no Rio Grande do Sul. Até quarta-feira tem alerta de ventania, granizo e alagamentos também em pontos de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Tempo firme, quente e seco nas áreas claras do mapa. No norte e na costa do Nordeste chove, mas sem potencial para estragos. Cidades do Sul podem ter o dia mais frio do ano. Em Florianópolis, máxima de 20 graus. Em Campo Grande, faz até 26. Em São Paulo, terça é o último dia quente da semana, com 30 graus. E na quarta, a capital pode ter a noite mais fria do ano, com 12. Tempo delivery para a Dona Tereza de Taguatinga, no Distrito Federal, Lidy. Opa, vamos lá. Oi, Dona Tereza, já vi que a senhora gosta de plantas, né? Por isso, regue as suas amiguinhas. Nos próximos dias, o tempo será seco e quente. Terça e quarta com máxima de 29 graus, sem chuva. Na quinta, faz até 27. E aí sim, pode chover à tarde, bem leve. A Vitória e a Cátia estão de olho no tempo na capital fluminense. Vamos lá. Cátia, Vitória tem mudança brusca, viu? Nesta terça não chove, faz até 32 graus. Na quarta, risco de temporais e faz 33. Na quinta, chove a qualquer hora e com risco de alagamentos. Máxima de 28 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Olha, daqui a pouco estreia a 6ª temporada do Power Couple Brasil, o reality esperado por aqueles que adoram saber da intimidade entre marido e mulher e de uma disputa bem acirrada pelo prêmio, né, Cris? Olha, os 13 casais já estão na casa e tem aqueles participantes que já têm diferenças com os concorrentes desde aqui de fora. Como disse a apresentadora Adriane Galisteu, a faísca está pronta para queimar. Olha aí. É nessa casa que os casais vão ficar confinados por 3 meses. Pra brincar não deve concluir. Isso para quem chegar até o final, né? Só que para desfrutar de todo esse conforto, é preciso conhecer bem o parceiro. Bora, meu amor! Vamos, minha gatinha. Ninho de cobra é tudo pra florar. A gente foi conferir o lugar onde as provas vão acontecer. É aqui que o amor pode virar ódio. Calma! Certo, Galisteu? As provas do Power, tudo pode acontecer, né? É de mergulho à montanha e aí é curioso, porque irrita, o casal se irrita, entre eles mesmo, o casal. Na 6ª temporada do Power Couple Brasil, 13 casais vão dividir os espaços. Esse ano, a decoração da casa foi inspirada na natureza, que dá nome aos quartos. E até isso pode ser motivo de discórdia. Eles vão ter que definir a divisão dos quartos de acordo com a personalidade do outro casal. Por exemplo, pro quarto geleira, quem é o casal mais frio? E aí esse casal vai falar, pô, eu sou o casal mais frio. E aí começa todo um debate. É aqui nessa sala que os casais vão decidir quanto querem apostar no companheiro. Perder uma prova pode significar perder confiança, prejuízo financeiro ou vir parar aqui no perrengue. Esse quarto, que parece uma caverna, é menor, mais apertado, com uma cama mais estreita e um pouco mais dura. Perfeito para discutir a relação. A sala de apostas é o coração do programa. Se o parceiro apostou alto e eu fui mal na prova, é um belo motivo para dar briga. Apostei alto. E o contrário acontece também. Apostas abertas. Não acredito que eu fiz tudo isso para não sair do último lugar que você apostou uma porcaria de dinheiro. Quanto você apostou? 30 mil. A nova edição tem famosos com idades, profissões e experiências bem diferentes, mas todos chegam na casa com o mesmo propósito. A gente está indo para jogar e para ganhar o prêmio mesmo. Tem que estar preparado para mostrar realmente o que é um casal power. Tudo o que acontece na casa também vai ser discutido por especialistas e ex-participantes nas plataformas digitais da Record TV. Não é fácil ganhar nessas provas, não é fácil chegar no Power Couple. E para ser o casal Power, então, ó, tem que ralar. Mas também tem que ter beijo na boca, né? Então eu vou reforçar o convite. É daqui a pouquinho, às 11h, a estreia da 6ª temporada de Power Couple. Você não pode perder.
Agora o Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na sequência você vai ver um homem com atestado de óbito precisa provar que está vivo. Na série especial desta semana, você vai conhecer histórias de pessoas que oficialmente não existem. Hoje, um homem precisa provar que está vivo. O documento dele é um atestado de óbito. Este homem está morto há 38 anos. É o que está escrito no atestado que ele carrega. O povo na rua fala, é o morto, ele já morreu, não existe. É aquilo ali, eu fico escutando toda a vida, toda a vida. Toda essa confusão começou aos 4 meses de vida. Ninguém sabe ao certo, mas Damião e a irmã gêmea teriam ficado doentes. Cosma morreu, ele se recuperou, mas na ocasião, 2 caixões foram enterrados. Ela, até hoje, é dada como viva. Ele é considerado pelo poder público um homem morto. O cartório da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, onde os irmãos nasceram, atestou o óbito de Damião em 26 de janeiro de 1984. Damião só ficou sabendo da própria morte quando veio morar em São Paulo. Ele perdeu os documentos e precisou pedir a segunda via. Foi assim que descobriu a gravidade do problema, que já dura 2 décadas. É uma história de vida e morte difícil de explicar. Damião tenta provar que está aqui entre nós para ter direitos e deveres como qualquer cidadão. Do ponto de vista legal, Damião não existe. Por causa do atestado de óbito, o motorista já perdeu 7 empregos. Mas, Damião, eu estou tentando te registrar, eu já registrei você, mas eu estou tentando pôr seus direitos de firma e tudo, não estou conseguindo. Por quê? Porque eu sou morto. Até a carteirinha de vacinação contra a Covid-19 está incompleta. A vacina eu tomei, eu consegui tomar 2. Eu pensei que eu estava sendo gente normal. Mas depois da terceira eles já descobriram. O Estado descobriu que eu estou morto de novo. Damião também não consegue se casar no papel. Liliane, aliás, quase não aceitou o pedido de namoro de Damião. Queria distância do homem que diziam estar morto. Na época que eu até chorava quando eu via ele com medo, eu corria, pegava ônibus de esquina em esquina, sabe? Isso era medo? Era medo dele, eu fiquei com medo dele mesmo, realmente. O casal, que é pai de Brian, está junto há 7 anos. O atestado de óbito de Damião afeta a vida dele e a de toda a família. Tem dia que ele tá chorando assim do nada. Ou fica sentado aí na ponta da escada assim, pensando, sabe? Naquele além, olhando pro além. Tua alegria hoje qual é? Ah, meu filho. Consegui registrar ele. Consegui registrar ele. Está daquele jeito, né? Vai ter que mexer no documento dele depois, mas é meu filho. É filho de pai vivo. É. Sem trabalho, sem ter como sustentar a esposa e o filho, Damião chegou a viver um tempo nas ruas, sozinho. Teto improvisado em barraca montada em cima de uma carreta de reboque. Por vários meses, ele puxava como se fosse carroça. Por que hoje você mantém essa carrocinha e esta barraca na porta da sua casa? Ah, muita gente me pergunta, eu tenho medo, né? Tenho muito medo de cair na rua. Em Juazeiro do Norte, a história já teve outros desdobramentos. O seu Francisco, pai de Damião, tentou resolver a situação, mas acabou preso ao não conseguir explicar por que queria retirar novos documentos em nome de uma pessoa que, em tese, já estava morta. Não só foi uma vez só, não, foi umas 10 vezes. Eles começaram até a se aborrecer de mim lá. Eu com a verdade nas mãos e o cabo queria me desaprovar, né? Como é que pode? O cartório informou não ter provas suficientes para abrir um processo para correção do registro de óbito e acrescentou que tal pedido deve ser feito à Justiça. Por que declarou-se esse óbito, né? Então, o juízo cerca-se de inúmeras provas para entender o porquê que foi feito aquele registro,
né, que não condiz com a realidade, para poder retificá-lo. Damião, que já aguardou tanto tempo para se desfazer da certidão de óbito, vai esperar um pouco mais para provar que está vivo. Um dia eu vou conseguir. Só para todo mundo, eu estou com o meu documento normal aqui, ó. Mano, não sou mais morto. Para você nascer é fácil, né? Mas você ressuscitar, muito difícil. Essa situação do Damião pode se resolver no final do mês que vem. É que advogados abriram um processo para tentar provar que o motorista está vivo. A sentença vai depender das provas apresentadas, como depoimentos de testemunhas e talvez até um exame de DNA. O Jornal da Record termina aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis. E em seguida, você assiste a Jesus, a série. E às 11:15 da noite, tem a estreia da 6ª temporada de Power Couple. Boa noite e até amanhã. Boa noite.